sobre a área de crescimento, chegaram a criar um grupo concreto. A última vez era o dia 15, que se reuniria semanalmente, por exemplo. Nós temos um grupo virtual que tem 160 pessoas. Fizemos uma coordenação, são 5 pessoas. Aqui tem 3, eu, mais 2, um de São Paulo, da Bahia, 2 de Brasília e Torino. Então tem essa coordenação. Mas em Brasília nós temos um grupo que se reuniu uma vez, um grupo de discussão, mas não é da rede, sim. A rede é no Brasil. Por exemplo, não foi, nenhuma reunião foi agendada já para os próximos tempos? Não, a rede está sendo lançada agora. Na verdade, sim. Então, com a palavra. Havia esse grupo de discussão. Dentro do grupo de discussão, como o professor tinha falado antes, nós estávamos divididos entre formalizar, constituir uma associação ou uma ONG, ou realmente continuar trabalhando de forma aberta. O que acontece é que, muito bem colocada a palavra da prolificidade latina, as pessoas que realmente querem fazer alguma coisa, elas precisam realmente sair da grande discussão e tomar algumas atitudes às vezes. Então, acabou que, saindo desse nosso grupo de discussão, nós decidimos, entre 5 pessoas bem ativas no grupo, nós decidimos, então, ok, vai ter aí umas 20, vai ser uma boa oportunidade para a gente começar a se articular nacionalmente ou regionalmente. Nós temos pessoas, então, espalhadas pelo Brasil, o que caracteriza já que não vai estar centralizado no Rio São Paulo, pelo menos isso. E então a gente aproveitou essa oportunidade realmente, então vamos lançar a ideia, vamos pegar as ideias do público aqui também. Conversamos no dia 15 na Cúpula dos Povos, tivemos um momento muito agradável lá, colocando nossas faixas, vieram várias pessoas conversar com a gente. Vários registraram também, inclusive nossos colegas aí que são da rede independente, que estão fazendo uma pequena cobertura hoje, estavam lá com a gente também no dia 15. E fizemos um folder que tem algumas informações básicas sobre o decrescimento, com alguns contatos básicos também. E assim a gente vai realmente começar uma articulação que pode se desenvolver e criar realmente laços com a rede internacional, com já a associação de Grocery Research. Mas sobretudo sair também da questão só virtual. É isso. Exatamente. É isso que nós queremos, que o grupo que nós formamos, né, é um grupo interessante, mas só virtual. Então a gente quer sair fora dessa questão virtual. Como? Entende? Como, justamente? Como, por exemplo, reuniões do Bahia, que é uma coisa que a gente discute o seguinte: cada localidade faz a sua. Por isso é que é uma rede, por isso é que não é uma associação. Eu acho que pesou muito na questão da rede da associação, é que uma rede você pode fazer localmente as suas atividades de crescimento. Elas serão ligadas, dialogam, né? Mas cada local terá a sua atividade concreta. E essas atividades concretas, é interessante que realmente seja trabalhado em rede, para a gente poder ter o suporte. Por exemplo, aqui hoje que a gente está com o suporte da Research and Growth, por exemplo, aqui hoje que a gente está com o suporte de tantos outros colegas que podem contribuir. O colega também, John Croft, está vindo trazer todas essas experiências que ele correu o mundo afora, trabalhando em ações, iniciativas e projetos
alternativos à ideia do crescimento econômico. Então, realmente, como o Rafael falou, muito bem colocado, o cross-pollinization, trazer assuntos ou ideias chaves de outros e unir, fazendo para que isso se torne cada vez mais ativo e cada vez mais prático, e não só ficar no mundo das ideias ou no mundo ideológico. Né? Essa intenção de fazer redes, de interconectar grupos, não só neste caso do crescimento, como falava antes, também de grupos de permacultura, feministas e tal. Hay una característica particular desses grupos, essa militância. Eu falo, é uma força que as pessoas botam naquilo que acreditam, naquela bandeira que eles levam na frente. E que isso é uma grande parte da força do movimento, mas também é um risco, um impedimento para se unir com outras que têm uma outra bandeira. E eu quero levar isso para uma análise, se é o que falava Federico, e é que o trânsito da nossa sociedade atual, qualquer uma que seja ela, para uma sociedade crescentista, que é um pouco o que nós acreditamos, por lo menos os que estamos aqui, deveria ser dada, digamos, de uma forma gradual ou harmônica, de uma forma lenta. E eu não sei se isso seja possível, sabe? Fico com uma dúvida grande e um pouco nessa questão seria a minha pergunta. E é como se poderia dar? Porque eu acho que em algum momento, e não da evolução histórica ou social, sino na evolução pessoal, na medida que a gente fica mais convencido, se embebe mais da ideia decrescentista, tem que chegar um momento de um rompimento, e esse rompimento não pode ser gradual, ou seja, não pode ser harmônico, é um rompimento mesmo. Pá, acabou. O mundo vai para a merda e eu vou decrescer. Sabe? Não sei como essa a visão. Bom, na minha opinião, então, primeiro é necessário que haja realmente um rompimento com relação às decisões que a gente toma sozinho. Então, no nível individual é o primeiro passo. Quando a gente decide, a gente abraça a ideia, ou abraça aquilo que a gente realmente quer. Eu tive um passado obscuro de business school, trabalhava no Banco do Brasil e eu passei para a permacultura. Então, quer dizer, é uma decisão primeiro pessoal. Em seguida, a gente vai trabalhar em coletivo e ir evoluindo de uma maneira um pouco mais gradual, por exemplo, para trazer isso para o nível político. Bom, na minha opinião, bem... Eu concordo, que eu acho que, em primeiro lugar, a decisão é pessoal e a mudança pode ser individual, e até esse ponto não tem crise nenhuma, a não ser contigo mesmo, né, que você vai deixar o carro em casa quando, né, o dia está chuviscando, você olha assim, não, vou de bicicleta, vou insistir, vou de bicicleta, ou você vai de carro. Se você escolheu a bicicleta, você já está exercitando o decrescentismo, ou decrescimento. Você pode fazer uma escolha, se você mora numa casa, ou mesmo se você não mora numa casa, num apartamento, você pode fazer compostagem, né? E você pode produzir adubo para a tua horta da janela, ou você pode fornecer para algum vizinho que tenha, ou mesmo levar para uma agropecuária, que eles vão ficar felizes em receber para vender para alguém. Você vai estar praticando decrescimento. E aí eu posso citar um monte de exemplos do ponto de vista individual, escolher um coletivo ao invés de escolher um carro, né, privado, por mais que isso nos tire do nosso conforto. Às vezes a gente tem condições financeiras de bancar o carro e a gasolina, mas a gente tem sempre, todos os dias, na forma que a gente consome, e isso a única crise que vai dar é lá na ponta, né? Eu concordo com você, vai reduzir emprego? Vai reduzir, mas essas pessoas vão encontrar outras formas de emprego, e talvez o emprego que ela vai encontrar não vai ser na indústria automobilística, e vai ser um emprego melhor, talvez que ela vai se realizar mais ainda. A outra forma que eu vejo para solucionar isso sem uma grande crise
é essa percepção de que a mudança já está acontecendo de uma forma muito intensa. Nós que estamos vivendo e se conectando com várias redes e movimentos há vários anos, a gente percebe que ainda são ilhas, mas essas ilhas estão se expandindo e estão querendo se conectar, fazer pontes entre elas. E quando nós aprendermos a fazer essas pontes, vai se ter criado um tecido, uma forma de interação e comunicação entre as redes que elas não vão precisar mais da economia atual, elas vão ser uma nova economia. E essa nova economia ela vai ser sustentável e os bens e os serviços vão ficar circulando entre esse grupo de pessoas que não aceita mais esse sistema no qual a gente vive. E aí o outro sistema que vai estar coabitando, vai estar vivendo junto conosco, ele vai ter duas opções. Ou ele vai explodir, porque é o que vai acontecer de qualquer forma, se a gente não sair dele, vai explodir, vai deixar de existir, vai levar muita gente para miséria, morte e doença, e talvez vai gerar uma guerra contra um outro grupo de pessoas que estão vivendo bem, trabalhando pouco, mais saudáveis, etc. e tal. Ou o que é mais racional, que eu imagino, mas não estou dizendo que vai ser essa escolha, que as pessoas vão olhar para o lado e vão ver, aquele mané ali trabalhando 2 horas, olha a cara de felicidade dele, eu quero isso também. Eu vou começar a fazer essas coisas nesse sistema, nesse modo dele. O cara não é empregado, ele faz parte de uma rede, ele entrou num sistema que pode ser urbano. Eu não estou falando de todo mundo ir para a ecovila, pelo amor de Deus, estou falando de redes entre grupos rurais, entre grupos urbanos, que vão se reconhecer, vão conhecer suas afinidades, vão começar a promover trocas com economia da gratidão, economia da abundância, economia criativa, economia da dádiva, o nome que você quiser. Então... Daniel, eu queria falar o seguinte: o que o Daniel propõe, e eu acho uma coisa extremamente válida, porque, se você pensar bem, o permacultor já é um decrescentismo. O sujeito que pratica agricultura alternativa, que pratica agricultura familiar, eu acho que é muito importante essa questão que ele coloca, porque às vezes a gente poderia queimar etapas e em outras palavras, desperdiçar esforço. A gente está desperdiçando esforço em pessoas que apenas o que diferencia entre elas, são os nomes. Eu sou pró da agricultura alternativa, outra é pró da agricultura familiar, tudo é uma coisa quase. Outra é permacultura, outra é biodinâmica. Na área de agricultura já tem biodinâmica, agricultura orgânica, agricultura alternativa, permacultura, agrofloresta. Isso aí, muitas vezes, só por causa do nome, separa grupos. E muitas vezes, um grupo A desse não quer falar com o outro grupo. Então, se a gente tiver uma maneira, isso eu acredito, eu acho uma boa ideia, de se conectar e começar a conversar, essas coisas serão com que a gente avance. Poco para levantar aí uma análise, que é, quando nós falamos, temos 20 anos falando de sustentabilidade, mais ou menos, para o senhor da época, 20 anos atrás, e a perversão do termo de sustentabilidade se deu pelo mais sustentável. Então você tem empresas que são mais sustentáveis, e você nessa bandeira de ser não sustentável, mas ser mais sustentável, você mascara uma grande quantidade de coisas. E os exemplos que vocês deram de ser, digamos, mais sustentáveis ou mais decrescentistas, já são válidos. Mas até que ponto nós, que acreditamos na bandeira do decrescimento, podemos aceitar, e isso é uma questão, digamos, teórica, filosófica, sei lá, que é adicionar o mais na frente. Tá? Porque, sim, claro, eu faço minhoca na minha casa. Pronto, eu sou mais sustentável. Que é bom? Claro que é bom. Ninguém vai falar que não é bom. Mas, de fato, isso faz questão. Resolve. Muito bem, parabéns. Vamos fazer minhocas na casa. Mas, eu concordo mais quando eu falo, peraí, ecovilas, aí tem uma ruptura
total com a história, com o padrão atual. E um pouco, um chamado aí, agora estamos falando de decrescimento, e é totalmente válido, e eu sou novato no decrescimento, sou o professor Jean Luiz aí, temos 4 meses que estamos bem, ainda fazendo xixi nas calças. Mas eu vejo que ainda tenho prova. Mas nós poderíamos, digamos, muitas das questões são equiparáveis à sustentabilidade, só que o termo foi pervertido totalmente. E eu vejo que temos que aprender isso para não cometer, digamos, erros argumentativos ou erros conceituais. E caímos, eu fico muito triste. Não é que eu sou mais decrescentista que você. Por quê? Porque eu faço milionário. No esquema que nos queremos defender, O que você propõe? Eu não sei nada de decrescimento. Eu vejo isso como um grande problema porque, assim, o professor falou sobre a questão do Bakunin, né? O Bakunin era um anarquista e, como todo anarquista, ele defendia, antes de mais nada, a liberdade. E aí a gente queria impor para as pessoas que elas têm que ter um determinado padrão. Não, todos nós agora vamos ter que seguir estas normas. Para mim, não cabe assim. Então, eu acho que não é uma questão de relatividade, é uma questão busca progressiva de coerência. Nós temos isso como mira, mas nesse momento eu não consigo fazer tudo isso. Se dentro de mim tiver a vontade, o direcionamento para ir para lá e eu estiver buscando, eu olho para o Federico com essa roupa e digo, eu gostaria de verdade. Dentro da minha visão de mundo, isso aqui é o ideal. Eu ainda não consigo, por constrangimento social, por N motivos, o meu trabalho. Não é que meu trabalho, mas meu trabalho na minha cidade pequena, lá eu ia perder metade dos pacientes. Talvez não, talvez eu ganhe outros. Mas então, assim, de verdade, são coisas que eu acho que a gente tem que se preocupar também com isso que você falou. Concordo que não dá para fazer relativizações. Eu tenho um folder ali que eu imprimi com papel branco e não papel reciclado, e alguém veio me apontar, mas ele não sabe da história de por que eu imprimi com papel branco. Aí vem outro dizendo, mas você não deveria nem ter impresso, você deveria ter falado e o cara anotado. Bom, a gente vai ver os graus todos de incoerência que a gente tem, mas assim, às vezes por trás de cada ato tem uma razão, e daqui a pouco eu plantei 15 mil árvores e imprimi 550 folhas e o cara não está sabendo também. Então, quem melhor do que nós também, né? A gente tem que ter educação, tem que saber qual é o horizonte, o caminho certo e ter uma coerência de tentar, em relação àquilo que a gente professa, ir se aproximando tanto mais quanto a gente conseguir. E nesse caminho, tentar ser o exemplo também para o maior número de pessoas, mas não ser o exemplo como o padre que prega. O exemplo daquela pessoa que simplesmente faz e vai fazendo e daqui a pouco eu vejo é a quinta vez que eu vejo alguém assim, na sexta vez eu vou passar a usar porque não aguento mais essa roupa comercial ou coisa assim, você entende? Então... Muito feliz e grata por terem pessoas pensando tão rápido. E o desafio que me parece desse movimento, dessa rede, é exatamente essa. Mas aí, pensando sobre isso, um pouco, eu não pude ouvir a sua fala, mas pensando a tua, existe essa pesquisa que fala que das redes, não é a rede das redes que é o próximo passo, mas as comunidades de prática, para depois você pensar em zonas de influência. E aqui eu só ouvi a palavra rede, e aí eu queria entender um pouco se está tendo uma reflexão sobre essas camadas, essas dimensões de evolução. A outra é que, se eu me entendi bem, a sincronicidade do tempo, ela geraria uma sincronicidade de linguagens, ou a possibilidade de linguagem de você, porque me parece que o grande desafio quando a gente está pensando em governança macro, uma delas é tempo, ao meu ver, e a outra é linguagem. Então, e aí eu não sei se eu ouvi bem na tua fala, se você, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso,
sobre tempo e linguagem, e se eu ouvi bem se sincronicidade de tempo seria o alcance possível de alguma linguagem. Para mim é bem rapidinho. Eu não vejo sentido em rede se você não tiver atividades locais. Entendeu? Fundamental. A rede é o seguinte, é para agregar as atividades, né, cara? É fazer uma discussão das atividades locais. Desculpa, a comunidade de prática seria um nível acima das organizações de rede, não a base. As comunidades de prática seriam, em vez de você ter a rede das redes, quer dizer, uma conexão distribuída, você teria essas comunidades de práticas, que seriam, então, criações de zonas de influência reverberadora a partir daí. Me parece que é uma outra linha de visão possível de organização macro. E aí, então, você teria uma outra base, que seria a possibilidade de você ter países hoje que tomariam essas lideranças nesses campos de influência. Não estou falando de local, de desenvolvimento de base global. Eu trabalhei um pouco com as ecovilas e eu usava muito esse termo das comunidades de prática, porque eu via uma comunidade acadêmica e eu via que era uma comunidade de teoria e eu via essa comunidade de prática, que eram aquelas que estavam desenvolvendo as alternativas. E eu acho que essa conexão é preciso ser feita entre a prática e a teoria, e essas duas estariam conectadas através de redes. Então, são conceitos e maneiras de ver, e como a gente disse, acaba caindo um pouco no... Só estamos usando palavras diferentes para descrever a mesma coisa. Então, eu já vi que tu usa a comunidade de prática de uma maneira diferente do exemplo que eu usei. Então, talvez seja só a questão de léxica. Tu querias complementar também? Eu só queria dizer assim, eu ia falar inicialmente sobre a nossa rede, como eu acabei não falando, mas a gente tem um modelo mental que a gente tenta explicar como que funciona. É um sistema híbrido, que não é nenhuma rede, nem um sistema. É um sistema quando é melhor ser um sistema, e é uma rede quando é melhor ser uma rede. Né? É que ele tenta justamente se adaptar às mudanças externas que acabam sendo independentes do desejo, do direcionamento, da identidade, das políticas e dos princípios da rede. E ela é uma rede que tem, eu não vou explicar em detalhes, vou tentar falar em um minuto só, vou falar em um minuto, menos de um minuto, que essas bolinhas amarelas ali são os grupos que dão suporte, o mais importante é o que está aí, são o que nós ali chamamos de comunidades de práticas, ou são os grupos operativos, são aqueles que fazem as coisas do dia a dia, somos nós, todos nós fazendo o que a gente quer fazer, o que faz melhor, o que às vezes a gente é constrangido a fazer, mas lá dentro não. No mundo de fora as pessoas fazem o que são constrangidas, aqui na nossa rede as pessoas só vão fazer aquilo que elas se motivam a fazer. É um princípio básico de todo mundo que chega. Os grupos amarelos são os grupos que dão suporte à rede. Não vou especificar o que são, a gente pode falar, se quem tem interesse depois fala comigo, eu explico o que é. Os grupos marrons ali, das bolinhas marrons do meio, são os grupos temáticos, são pessoas que se agregam em torno de alimentação, educação, em torno dos grandes temas, digamos, energia, mobilidade, tecnologia, saúde, políticos, e se agregam em torno desses temas. E os grupos de baixo são os grupos físicos territoriais, são os favos ou núcleos, digamos que as pessoas se organizam territorialmente, mas que nada impede que você possa estar num grupo temático, mas também você pode estar localmente discutindo vários temas que são... então são várias camadas, tem que ser em várias camadas, não tem como... Você é um ser humano que tem... Você come, você bebe, você vai no médico, você ou não vai, mas cuida da sua saúde, então a gente tem, e além disso, tem que ter um sistema que é um metasistema, que é um sistema que integra, que faz a questão da mediação dos conflitos, a integração interna, facilita, digamos assim, promove a sinergia dos diferentes grupos. Só que é muito importante ver que isso aqui não é assim, não é hierárquico, ele é assim. O gráfico não dá para mostrar, isso aqui ele é horizontal. O grupo 5 ele não manda no 2. O grupo 5 basicamente é uma assembleia geral, é aquele grupo que qualquer pessoa de qualquer dos grupos abaixo, ou abaixo, só para explicar, os grupos operativos pode estar na assembleia geral e definir a identidade, os princípios.
o direcionamento dessa rede que, na verdade, busca ser uma metáfora para uma nova economia, para uma nova sociedade, para um novo arranjo social humano. E o grupo de adaptação, tá, só porque eu pulei ele, é o que faz essa conexão com o que está fora ainda, né, dentro daquela metáfora que eu expliquei. E só sobre a questão do tempo que você falou, acho que você estava falando em relação à Agora.cc, é isso? A questão de ser sincrônico ou de ter vários tempos. Você fez uma fala que a gente tem uma coisa que está sendo criada aqui no Brasil agora, que vai demorar 2 anos para se efetivar, para se consolidar. Já tem alguns países que já estão finalizando isso agora, e de repente a gente vai ter dois projetos com linguagens. Você falou a palavra, o vocabulário ele é fundamental porque ele é movedor daqueles grupos. Então, o que eu escuto daqui é a importância de sincronizar o tempo e o quanto a sincronização do tempo ela é importante para essa criação de vocabulário comum, quer dizer, de entendimento, de compreensão e geração comum, quer dizer, conjunta e colaborativa de ação. E aí eu queria então ouvir um pouco não sei se vocês já refletiram sobre isso, tem essa questão do tempo e da linguagem. Nós vimos para cá conversando sobre isso, sobre a questão da necessidade de se encontrar conceitos e linguagens comuns entre os diferentes grupos. Acho que isso também e como fazer isso tendo a barreira multilingual e, além disso, tendo as várias semânticas, os vários significados de palavras iguais para várias pessoas. Essa é uma coisa que está longe de ser solucionada e não sei quem que tem que chamar, como é que é aquela pessoa que estuda a linguagem para trabalhar com a gente? Será que se chamar algum especialista ou será que a gente consegue vencer essas barreiras sozinho? Mas acho que você tem razão, acho que a gente tem que se debruçar bastante sobre isso.